beleza? Aqui é a professora Thaís, Filosofia. Estou aqui mais uma vez nessa videoaula para vocês, trazendo um conteúdo novo dentro do eixo temático que nós estamos estudando, que é sobre estética, né? Até aqui nós já estudamos em filosofia a estética em termos gerais, conceitos, etimologia da palavra, né? O que é estética. A gente estudou também os conceitos filosóficos acerca do belo, da beleza. Nós vimos Platão, né? Vimos outros filósofos também que falam sobre a beleza, o Hume, enfim, vários filósofos. E hoje nós vamos tratar algo relacionado à estética também, que é o feio, tá bom? Então a gente já falou de beleza e agora a gente vai falar sobre o que é o feio para a filosofia. Vamos lá? Vamos lembrar rapidamente o que a gente estudou sobre o belo, sobre a beleza. Lembra que nós vimos que há na filosofia duas concepções acerca do belo, o belo objetivo e o belo subjetivo. E dentro dessa classificação, há os filósofos que falam sobre a beleza objetiva, a beleza subjetiva, quais as perspectivas da beleza. Mas aqui, atualmente, a gente considera para a filosofia uma perspectiva diferente em relação ao belo, né? Hoje, a perspectiva é fenomenológica, encara o belo, a beleza, como um fenômeno, um acontecimento no mundo, tá? E que essa beleza, que o belo, está contido em cada objeto singular que nos são dados à percepção. Ou seja, há uma beleza contida singularmente nos objetos e que a gente percebe por meio, né, das nossas percepções, dos nossos sentidos. Então, o objeto é belo porque realiza a sua finalidade, né? É um objeto autêntico, verdadeiramente segundo o seu modo de ser. A beleza está contida ali. Ele é autêntico, o objeto é autêntico e por isso ele é belo. Isto é, por ser um objeto singular, por ser um objeto único, ele é sensível, carrega um significado que só se é percebido na experiência estética. Então, é por meio da experiência singular da estética que a gente vai perceber a beleza singular dos objetos. Então, não existe mais essa ideia de que um único valor estético existe, é atribuído somente àquele objeto e a gente pode utilizar ele para julgar todos os outros. Há uma universalidade de objetos. Não. Cada objeto tem a sua beleza singular e que a gente percebe por meio das nossas percepções, dos nossos sentidos. E esse belo é singular, pois ele é um fenômeno que acontece em relação ao objeto, né, sensível a um objeto singular. Agora, especificamente, nós vamos tratar sobre a questão do feio, gente. A gente já viu o que é o belo, o que é a beleza, como ela foi vista, conceituada filosoficamente. Mas será que o feio também ele pode ser visto, falado, conceituado filosoficamente? Com certeza, tá? Ele também é objeto da análise filosófica. Então, essa questão do feio em relação às coisas, objetos no mundo, está implícita na problemática do belo. Ou seja, a gente viu toda a problemática em torno das concepções do que é a beleza e dentro dessas concepções há a questão do feio, que também é objeto de análise filosófica. Então, de primeira mão, o feio ele não pode ser objeto da arte, né? Quando a gente vai analisar uma obra de arte, a gente vai ver, a gente leva em consideração a beleza artística daquela obra de arte, não é verdade? Então, por exemplo, né, a gente vê uma obra de arte, a gente leva em consideração a beleza que a gente atribui, que a gente percebe da singularidade daquela obra de arte. Mas será que a gente leva em consideração o feio que é representado ali? A gente também pode considerar que uma obra de arte é feia? Não sei, vamos ver. Então, no entanto, a gente pode distinguir dois modos de representação do feio. Se a gente não pode encontrar uma obra de arte feia, né? Mas a gente pode pelo menos distinguir dois tipos de representação do feio. O primeiro deles é a representação do assunto feio e a segunda forma de representação do feio é a forma de representação feia. Ou seja, o primeiro vai representar o assunto. O que é o assunto? O feio. E o segundo vai representar a própria feiura, tá? São duas características, dois modos de representação do feio que a gente pode estar analisando filosoficamente.
Então, no primeiro caso, que é a representação do conceito, né, do assunto feio, embora o assunto feio tenha sido banido do território artístico, ou seja, da arte, durante séculos, lá no século XIX ele foi retomado. Então, o feio passou a ser objeto artístico também a partir do século XIX. Então, há um momento em que a arte rompe com a ideia de que tem que ser cópia real das coisas para ser considerada uma criação autônoma, né? Com a função de revelar a possibilidade do real. Ou seja, a obra de arte, ela parou de ser considerada como uma representação fiel, fidedigna de algo, mas ela passou a ser considerada uma obra de arte autêntica, autônoma, única e singular. Então, isso abre uma possibilidade de representação do assunto feio também. Por quê, gente? Se a gente entende que uma obra de arte, ela não somente vai representar algo que é esteticamente bonito, mas que ela vai representar agora algo que pode ser considerado feio, então isso sim também pode ser considerado uma obra de arte, né? Porque a obra de arte vai estar representando autonomamente alguma coisa que seja considerada feia, né? Um assunto feio, algo que seja feio, né? A gente vê por aí nos exemplos que a gente pode tomar de arte com a professora Maiara que vocês estudam, mas vocês já viram aquelas artes abstratas? Algumas a gente não compreende, mas elas são criações autônomas. Elas são criações que elas partem da criatividade de um artista, elas não são cópias de uma realidade, mas elas são criações únicas, singulares, e elas representam algo, né? Se elas quiserem representar o assunto do feio, elas vão fazer isso. Mas agora, se elas não quiserem representar simplesmente nada e serem apenas uma obra de arte por excelência, elas também serão, tá? Então, essa é a relação da arte com o feio. Então, a arte pode representar o assunto feio? Pode, né? Pode sim. Então, gente, só abrindo um parêntese aqui. Eu estou na escola e tem algumas pessoas fazendo um pouco de barulho, tá? São alguns professores que estão fazendo algumas atividades por aqui, gente andando. Então, não se preocupe, eu peço perdão pelos barulhos e as interferências externas, tá? Mas é porque não tinha mais energia em casa. Então, eu vim para a escola para fazer e também não tinha energia na escola. Eu esperei retornar a energia e quando retornou, eu pude gravar essa videoaula, tá bom? Espero que vocês estejam compreendendo. Se não tiverem, voltem no vídeo, deem uma lida nos slides, peçam ajuda que eu vou estar respondendo e sanando as dúvidas de vocês. Então, gente, dando continuidade, lembra que eu falei que há duas representações do feio? A primeira representa o assunto feio e a segunda vai representar, de fato, o que é o feio. Então, no segundo caso, trata-se de percebermos que o problema do belo e do feio foi deslocado do assunto para um modo de representação. Ou seja, nós não estamos mais querendo trabalhar dentro, por exemplo, da arte, o feio. Eu não quero mais trabalhar o assunto do feio, mas agora eu quero representar o feio, né? Quero representá-lo, eu quero caracterizá-lo, eu quero trabalhar uma obra de arte, eu quero colocar ali o que é feio. Então, para a filosofia, só existe e só haverá obras de arte feias na medida em que forem mal feitas, isto é, que não corresponderem plenamente à sua proposta. Então, para a filosofia, não existe uma obra de arte feia, tá? Por que não existe uma obra de arte feia? Porque as obras de arte, a própria obra, é uma criação autêntica, autônoma, singular. Ela não pode ser considerada feia. Qual é a única hipótese que ela pode ser considerada feia? Quando ela for uma obra mal feita, feita com desdenho, feita de qualquer forma, sem preocupação com o processo criativo, tá? E isso não corresponde plenamente à proposta da obra, né? Da criação de uma obra artística. Então,
Se houver uma obra feia, neste último caso, não haverá de se falar em obra de arte. Então, se eu tenho uma criação de uma obra e essa criação é mal feita, portanto, ela é feia. Então, ela não se trata de uma obra de arte. Vai se tratar, não sei do que, né? De qualquer coisa menos de uma obra de arte. Então, para a filosofia, a obra de arte, ela é uma criação autônoma, né? Criativa, singular. E mesmo que eu tente representar o feio, eu vou conseguir, porque isso não vai depender da minha representação. Se a minha representação de feio está certa ou está errada, vai depender o que vai caracterizar e descaracterizar uma obra de arte. Vai ser a força, a intenção que eu tenho em criá-la. Se eu for fazer uma obra de arte e eu fizer de qualquer jeito e eu fizer mal feito, para a filosofia aquilo não vai ser uma obra de arte, porque não vai cumprir o seu papel, porque o seu papel é ser um fenômeno artístico, é ser algo único, singular, né? Autêntico, autônomo. Então, mesmo que eu tente representar, né, o feio, eu vou tentar representar o feio, talvez eu consiga representar. Vou representar da minha forma, porque aquilo vai ser a minha obra de arte singular. Contudo, eu não posso dizer que uma obra que eu criei de qualquer jeito, de qualquer forma, é uma obra de arte, porque ela não cumpre os requisitos. A autenticidade não cumpre o seu papel enquanto fenômeno artístico também. Eu sei que esse conteúdo é um pouco complicadinho de entender, tá? Mas, dê uma pausa no vídeo, anotem os pontos mais importantes se vocês se sentirem mais confortáveis para isso. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, peçam para mim o livro ou o PDF que eu vou encaminhar para vocês. Na verdade, eu estou com a intenção de encaminhar até o final de semana todos os conteúdos que nós já estudamos, tá? Para que vocês tenham mais base além da explicação desta professora que vos fala. Então, assim, gente, agora que você está aqui no final do vídeo, você vai pegar o seu caderno de filosofia e você vai copiar essa atividade. Essa atividade vai valer nota, vai valer 6 pontos para a disciplina de filosofia. Por quê? Eu passei, não sei se vocês lembram, uma atividade de fixação valendo 2 pontos. E agora eu vou passar essa atividade aqui, que vale 6 pontos para o primeiro instrumento avaliativo. Então, assim a gente fecha os 8 pontos do primeiro instrumento avaliativo, não é verdade? Então, vocês vão copiar no caderno essa primeira questão, são 3 itens e vocês vão estar respondendo. Cada resposta dessa vale 2 pontos. Então, não economizem nas respostas de vocês, né? Façam respostas bem fundamentadas, bem construídas, daquele jeito que vocês sabem fazer, tá bom? Então, anotem no caderno, coloquem no cabeçalho, não esqueçam de copiar todas as questões e de respondê-las de caneta, tá? Azul ou preto. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Na próxima aula eu posso estar tirando as dúvidas de vocês. Eu espero que a gente já se encontre, né, por meio das videoconferências. E até lá a gente pode estar sanando todas as dúvidas que porventura possam estar surgindo, tá? Eu agradeço muito a audiência de vocês que assistiram essa videoaula. Gostaria de dizer que estou com saudade, né? Vocês são muito queridos para mim. E é isso, gente, tá? Um forte abraço, se cuidem, beijão e tchau, tchau.